Aí, estamos no ar. Como eu costumo falar, sempre diretamente das navavescas instalações da TV Quase para o Mundo. Hoje é dia de rock, bebê! Já começou, galera! Nosso canal Ilha do Rock, nossa live mensal. Estamos desfalcados de dois elementos. Um foi realmente abduzido, é a pergunta que não se cala, por onde anda Carluxo, né? Foi abduzido, e demos uma missão ao nosso querido melhor que temos, André Henrique Lemos, para tentar localizar Carluxo, e ele também sumiu. E o nosso diretor e produtor da nossa live, Cláudio Apel da Silveira, sempre muito atento, trouxe o nosso Eduardo Klein, que está com as malas prontas para a bota da Europa. Vai alugar um carro e andar pela costa amalfitânia. E vai entrevistar grandes nomes do prog italiano dos anos 70. Tem coisa boa por aí. Hoje estamos extremamente felizes. Eu estou cada dia que passa, ou melhor, cada mês que passa eu fico preocupado porque o nosso sarrafo cada vez é colocado lá em cima todo mês. A criatividade do nosso produtor e diretor, ela é incansável. Hoje nós estamos aqui com uma figura excepcional. Temos a volta do nosso decano, nosso camisa 10, o nosso capitão, o Wagner Xavier. Decano, obrigado pelo decano. O nosso indicado para a Academia Brasileira de Letras. Se não for a Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Letras do Rock, com certeza ele já tem a vaga garantida. E estamos aqui babando, né? Felizes da vida com a presença do nosso querido convidado especial, o nosso Ronaldo Rodrigues. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui. Que timaço para essa sabatina. Fico muito feliz. E um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Espero que a gente tenha um bate-papo bem agradável. Cláudio, vamos fazer a introdução. Introduza o Ronaldo Rodrigues, Cláudio. Faça aqui para os nossos amigos e amigas que acompanham a nossa live ao vivo e depois, durante a semana. Bem, para mim, assim, é um prazer inenarrável, né, ter o Ronaldo aí, além dos meus amigos aqui, costumeiros das lives aqui presentes. Eu sou fã do trabalho dele, da Caravela Escarlate, já há bastante tempo. Não tanto tempo, tá? Porque é uma banda, eles já são mais ou menos veteranos, né, do rock and roll, mas é uma banda relativamente nova. Eu conheci num post no Facebook, logo que eles lançaram, acho que o primeiro álbum, do nosso amigo Cláudio Fonzi. Sempre que eu não bato um papo com ele. E daí, já gostei de cara do álbum, né, do primeiro. Não consegui comprar, daí eu consegui o segundo. Eu comprei até da mão do... Como é que é? Do seu colega, do baixista, do Davi. Do Davi. Comprei das mãos do Davi, o segundo álbum, e o terceiro das mãos do próprio Ronaldo. Só que ele esqueceu de autografar. Né, Ronaldo? Mas, realmente, cara, é um prazer assim, inenarrável te ter presente conosco, uma honra, né? Destilar teu conhecimento, teu bom gosto musical. E tenho certeza que vai ser uma live inesquecível. Isso que eu tenho que falar. Obrigado pelas palavras, Cláudio. Eduardo, que bom te vê-lo novamente aí, e te agradecer por ter aceito o convite feito pelo Claudinho aí para participar da nossa live de hoje. Não, eu só quero fazer um reparo, tá? Quero agradecer ao nosso amigo em comum, meu amigo Ricardo Margadona, que o Ronaldo tocou no disco dele e vai tocar no novo, né? Que tá perto de sair, né? Então, sim. Já falo publicamente, ele ficou de estar aqui na live, o Ronaldo.
Deve aparecer daqui a pouco aí para mandar uma mensagem. Mas já legal. mando publicamente também, eu quero agradecê-lo também por ter feito esse approach para o Ronaldo. Né? Maravilha. O Ricardo é um cara super legal. Sim, sim. Então, boa noite, gurizada. Boa noite, Lídio, Cláudio e Wagner, esses dois aí com quem eu já faço uns bate-papo de vez em quando aí, quase todos os meses, eu acho que todos os meses, né? E uma noite especial para o Ronaldo também, a quem eu já chamei aí nos bastidores, com o perdão da palavra, de monstro, que o cara toca demais, né? Eu conheci aproveitando o gancho aí do Cláudio, eu conheci o Caravela, eu não me lembro se foi no passado ou retrasado, eu não conhecia antes. Foi em algum vídeo do meu canal que alguém comentou, talvez tu goste dessa banda e tal. E aí eu ouvi o segundo, né? Eu ouvi o rascunho e o segundo. E foi de cara também, assim como com o Cláudio, impressionante. E eu não conhecia ainda o terceiro, daí eu ouvi também e a mesma coisa. Falei até para vocês, né, o Cláudio e Wagner, os primeiros compassos eu já me apavorei, né? É verdade. Wagnão. Maravilha. Voltando com tudo. É isso aí, cara. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos fazer uma live legal aí. Agradecer aí vocês e o nosso convidado aí, né, cara? Nosso convidado aí, Ronaldo. Estamos ouvindo aqui, passei a tarde inteira ouvindo esse disco aqui, Carol. Que maravilha. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. O primeiro também. O terceiro eu confesso que eu não ouvi muito ainda. Ainda preciso ouvir melhor. Esse aqui eu comprei lá na Galeria do Rock, ó. Comprei já faz um tempinho, puta, adoro ele. Adoro mesmo. Legal. É isso aí, vamos lá. Obrigado. Vamos apertar o cara agora, hein? Vamos apertar o cara. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora o menino chora e a mãe não vê. Vamos lá, vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está mandando mensagens. Virgínia Ferreira, boa noite, Virgínia. Boa noite, Virgínia. Boa noite. Grande Alexandre. Boa noite, senhores. Qual a pauta? Grande Alexandre, nosso mestre audiófilo. Grande roqueiro também. Márcio Antônio Azevedo. Grande Márcio. Para quem não sabe, o Márcio é um dos 4 elementos que fazem a live do futebol todas as segundas-feiras, num outro canal que nós temos aqui, e ele está sendo sarcástico porque está dizendo que a imagem, que a minha internet e o meu microfone, que eu reclamo constantemente, eles têm ciúme porque dizem que quando eu faço a live de rock, sai tudo perfeito. E aí, quando é a live do futebol, está toda cheia de problema. Então, ele está dizendo assim, boa noite, senhores do rock, internet e microfone 100%. Vamos ver aqui, ó. Não. É o André, está ali o sobrinho do André. O Márcio falou e começou a dar um probleminha aqui, um delay. André Lemos Pilco. Grande sobrinho do André Lemos. Um abraço, amigo. Guri sabe tudo de prog, de rock and roll. Vamos começar, então? Vamos lá. Boa noite para a galera. Aqui seguindo a pauta feita pelo nosso produtor e diretor, Cláudio Apel da Silveira. Ronaldo, fala para nós um pouquinho de como surgiu a sua paixão pela música e o seu desenvolvimento como músico. Bom, vamos lá. Eu não nasci de uma família muito musical. Não tinha nenhum assim parente próximo que tocava instrumentos. Meu pai e minha mãe não tinham assim um grande hábito de ouvir música em casa. Meu pai tinha uma coleçãozinha pequena de discos, assim, Roberto Carlos e coisas afim, mas não era um grande ouvinte de música nem nada. A primeira coisa que me capturou bastante atenção com relação à música foi a música litúrgica, foi na igreja. Então ali eu entrei num coral de crianças, eu me encantava, né, com aquela coisa dos corais e tal, o som do órgão, né, litúrgico. E entrei no coral de crianças para aprender a cantar. Ali tinha um organista que acompanhava o coral. O meu irmão começou a fazer aulas com ele. Eu fui pegando alguma coisinha do que meu irmão aprendia. Depois meu irmão desistiu, eu continuei, pegava umas dicas com esse organista e fui aprendendo sozinho. Então a primeira coisa que
me pegou a atenção assim com a música foi de fato isso. Ouvia bastante rádio, era comum a gente ouvir rádio, mas assim sem prestar muita atenção. No colégio tinha alguns amigos, eu tinha um em particular que gostava muito dos Beatles, o irmão dele era Beatlemaníaco. Ali eu ouvia alguma coisa dos Beatles, mas não me pegou. Eu gostava mesmo de música litúrgica e música clássica, foi a primeira coisa que me pegou, realmente. Assisti alguns concertos e tal, então esse aí foi onde surgiu a paixão. A coisa do rock veio quando eu já tinha lá meus 14, 15 anos, que caiu na minha mão um exemplar todo riscado, sem capa, do Led Zeppelin 2. Aquilo ali me virou de cabeça para baixo, né? Realmente eu passei não só a gostar de rock, como assim a coisa da sonoridade que aquele disco tem me cativou muito. E eu queria, de toda forma, encontrar outros discos que tivessem aquela sonoridade, né? Não era só o fato de ser rock, eu queria um rock com aquela sonoridade. Então aí eu, assim, sem muito recurso, sem ter um amigo, alguém para indicar, sem ter orientação, bibliografia, nada, eu fui tateando. E aí nisso, passado alguns meses, eu conheci o Deep Purple, depois o Doors, Black Sabbath, o Jimi Hendrix Experience, Captain Beyond foi uma banda que eu conheci logo, assim, também meio que por acaso, amei, adorei aquilo. E depois, passado mais algum tempo, quando eu já estava na faculdade, que aí a coisa do progressivo me pegou. Porque, a rigor, eu considerava até que eu não gostava de progressivo, porque eu tinha ouvido alguma coisa do Pink Floyd, tinha ouvido alguma coisa do Jethro Tull, não era assim a nata, né, da discografia dessas bandas. Achei meio estranho, assim, ouvi sem orientação o progressivo, ainda hoje eu considero um pouco difícil. Mas aí, na época da faculdade, eu tinha uma banda que tocava alguns covers e tal, era uma banda bem legal, fiz muitos amigos com essa banda. E ali o pessoal me apresentou o Yes. Me apresentou o Yes com o Fragile. Um outro amigo emprestou o show do Pink Floyd em Pompeii. Um outro me mostrou o primeiro disco do Emerson Lake and Palmer. Tudo isso aí mais ou menos ali entre... Eu tinha entre 16 e 17 anos em 2002, 2003. Aí a coisa do progressivo me pegou. Então aí eu já tocava teclado há vários anos, já gostava de rock dos anos 70, basicamente só ouvia isso. E aí juntou tudo, né? Rock dos anos 70 repleto de teclado. Então, aí foi boom, né? Aí explodiu a cabeça. Então, basicamente, para tornar uma história longa, uma história curta, é isso aí. É interessante porque tu disse que o teu início pelo gosto musical é pela música litúrgica e pela clássica, né? A tendência natural, se enveredando por rock, a tendência, talvez eu esteja, espero não estar falando uma besteira muito grande, mas a tendência natural, para quem tem essa familiaridade com esse estilo musical, na hora que bate o rock, a primeira coisa que vem na cabeça é o prog, não? Mas eu acho que o que aconteceu comigo realmente foi a falta de orientação. Se eu tivesse alguém que me ajudasse a fazer esse link da música clássica com o rock, naquele momento, com certeza eu gostaria. Mas eu não sabia que isso existia, né? Eu até me surpreendi, porque como eu ouvia bastante rádio, eu conhecia o Gênesis, por exemplo, né? Eu ouvia Follow You, Follow Me, eu conhecia. E eu jamais ia imaginar que a banda que tocava aquelas músicas assim mais comerciais e tal, aquelas músicas de FM, era a mesma banda que tocava lá um Dance with the Moonlit Night ou um Cinema Show. Eu não imaginava que era a mesma banda, né? O Yes, mesmo caso, né? Também eu conhecia On Your Alone Hot, Love Will Find a Way, essas músicas da década de 80, mas não imaginava que tinha umas coisas assim da envergadura de And You and I ou de Gates of Delirium. Então,
realmente foi a falta de eu ter um tutor assim na época que me fez a minha trajetória assim ser menos convencional. E o curioso é que eu ainda gosto de música clássica, mas é uma coisa que eu não tenho mais nenhum disco aqui de música clássica, não é uma coisa que eu escuto em casa, e eu gosto muito de ir a concertos, mas não é eu perdi realmente o hábito de ouvir música clássica como eu tinha quando eu era mais novo, né? Ainda aprecio, acho muito bonito, mas realmente hoje minha cabeça ficou tomada pelo essa coisa onde a gente junta, né, cruza a coisa da música erudita com a energia do rock, a formação de uma banda de rock é o que me pega. Vou falar uma coisinha aqui, Lídio. Isso que tu falou, Ronaldo, das pessoas, por exemplo, isso aconteceu comigo também. Eu conhecia o Honor for Lonely Hearts, nem imaginava que existia uma fase progressiva do Yes. Mesma coisa com Genesis. Já conhecia a Invisible Touch, por exemplo, quando eu era, sei lá, anos 80, eu já conhecia. Quando o meu irmão começou a ouvir progressivo, que foi através dele que eu conheci, o Peter Gabriel, já ouvi falar desse cara, ele era do Genesis? Ah, tá, deixa eu ouvir e tal. Isso Genesis era progressivo? Isso acontece com muita gente ainda hoje, porque falta esse empurrãozinho, falta alguém fazer essa conexão, né? No meu caso foi o meu irmão. Mas hoje a internet está aí para ajudar o cara a pesquisar, mas alguém tem que avisar, ó, dá uma procuradinha aí e tal. Isso é uma das coisas que, como eu digo, minha missão na Terra, né? Divulgar o progressivo. Então, de muitos de nós aqui, eu acho que tipo os livros do Wagner, né? Não necessariamente progressivo, mas o rock raro, dizer que existe muito mais coisa do que a gente imagina, né? Só que não é divulgado. Então tem que ter alguém que fazer essa conexãozinha aí que não vai atrás, segue esse caminho, tu vai ver que tem muito mais coisa do que tu imagina. E ao mesmo tempo, para iniciante, o rock progressivo é muito difícil, tá? Porque são tempos quebrados, né? Quer ver se tu vai para o Canterbury ali pro Rio, aí mesmo a pessoa para na primeira o kraut mais experimental, a pessoa para já na primeira nota, né? Porque tem muito do rock progressivo coisa iniciado. Eu me lembro que eu me apaixonei pelo prog quando eu tinha 14, 15 anos. Mas as primeiras vezes, eu me lembro que passava o sábado show o programa, tá? Daí passava show do Gênesis com Peter Gabriel. E eu odiava. Meu Deus, que coisa horrível isso aí, cara. Que música sem pedra de cabeça. Guri, né, de 14 anos. Daí meus amigos, só que eu tive uma turma que gostava. Tá louco, rapaz, Gênesis é maravilhoso. E daí eu tive a sorte de comprar o primeiro disco da fase de Gabriel, foi o Trispass, que é um disco mais fácil, né? Que é um disco intermediário do primeiro pro, né? É um disco bem melódico, não tão quebrado. E daí foi amor na certa, né? Mas eu vejo muito isso com o pessoal mais novo, a dificuldade dos tempos quebrados do progressivo, né? O fato, por exemplo, da música ter uma estrutura que não é convencional, por exemplo, muitas músicas não tem um refrão, não tem um troço que se repete, então é uma música que exige atenção, né? Aí você pensa assim, pô, como é que uma música tipo Close to the Edge, que tem lá 18 minutos e não tem um refrão, né? Então, realmente é uma coisa que você precisa de alguém que te guie pela mão, vá mostrando gradativamente a estrutura, porque você vê que as próprias bandas não chegaram assim no primeiro disco, gravaram isso. Elas também tiveram um caminho de ir aprimorando, por exemplo, a estrutura das músicas, ela se aproximava do que se fazia no pop do fim dos anos 60, aí foi ficando um pouquinho mais longo, foi tendo uma parte instrumental um pouco maior, foi uma construção também. Então, para o ouvinte também é uma construção, não é uma coisa que cai do céu, não, realmente tem muito esse lado. O progressivo tem muito disso, né, cara? É meio que o rock, tinha aquele rock dos anos 60. Você pega a banda italiana, Leorme, por exemplo, fazia beat rock, né? Então, o progressivo, na verdade, ele foi meio que a junção, né, do rock com o clássico, né? Essa fusão, né? Tanto é que os músicos de rock progressivo, muitos deles têm formação clássica, né? Tipo Rick Wakeman e Kate Emerson, né? Que é mais ou menos como assim começou, né, Ronaldo? A fusão do clássico, né? Então formou ali essa música mais
Essa música é mais complexa, né? No caso do Yes, foi interessante a situação, porque o Chris Squire e o John Anderson, eles, apesar de não terem a formação clássica, eles queriam incorporar na banda alguém que tivesse. Eles já tinham a ousadia de, a gente precisa, né, sair um pouco desse esqueminha da música curta, da música pop, né? que fica se repetindo e tal. Então, né, e até perceberam que o Tony Banks não seria o cara certo para fazer essa passagem, né, ultrapassar essa fronteira. E aí, então, chamaram o Rick Wakeman, né, além da formação clássica, ainda a habilidade de tocar vários teclados com várias sonoridades diferentes. Então, eles tinham isso na cabeça, mas não tinham ainda assim, os elementos para executar, né? Então, isso é bem interessante. Assim. Se a gente comparar o som das bandas progressivas dos anos 60 com as bandas que foram os embriões dela nos anos 60, a gente vai perceber essa passagem aí que o Wagner falou, exemplificando com o Leome, né? A maioria delas passou por algo assim, né? O Gentle Giant com o Simon Dupree and the Big Sound. Então, aquela banda, o I Gigante, sabe? Que até no Rock Hard, o I Gigante. Sim. Gigante. Eu comprei o primeiro disco deles aqui, cara, também, cara, meio beat rock, não tem nada a ver com prog. Não é progressivo, né? Isso, são ciclos, né, cara? Se você pegar depois de 76, surgiu o punk, que é quase a antítese do progressivo, né? Que é 3 acordes lá no máximo, né? Então, cara, são ciclos, né? Isso, exatamente. Isso que é legal, isso que é apaixonante. Nessas bandas antigas tem uma exceção, né? Essas antigas que eu digo é porque como foi o início do movimento lá, realmente não vai o primeiro álbum já ser aquele prog, mas tem uma exceção, né? O King Crimson, para muitos é o In the Court of the Crimson King, para muitos é o início do progressivo. Eu acho muito difícil dizer também qual disco é o início. Eu acho que é o disco que formatou o progressivo. Mas não foi o primeiro, tem o Days of Future Past, tem o primeiro do Moody Blues, é um disco bem... Pois é difícil tu dizer. Mas assim, o King Crimson, para mim, eles já começam a primeira faixa do primeiro disco uma obra-prima do prog. Mas foi o disco que formatou o rock progressivo. Para mim, é o maior disco da história do rock progressivo, na minha opinião, né? Mas é o disco que formatou o que seria o rock progressivo. Eu também tô mais na opinião do Cláudio. Eu amo esse disco de paixão. Eu concordo com a posição do Eduardo, mas eu acho que o grande mérito do King Crimson foi realmente capturar todo aquele inconsciente coletivo, né, de expandir a fronteira do rock e conseguir compilar aquilo de uma forma muito genial, né? Óbvio que com também um toque próprio, e conseguiu isso com muito sucesso. Porque, por exemplo, eu acho que, além do pessoal que foi citado aí do Moody Blues, do Procol Harum, o The Nice, do Keith Emerson, tem uma contribuição muito grande, por exemplo, no elemento do virtuosismo. Também, que é uma coisa que o King Crimson tem no primeiro álbum deles, né? Então tem aquela coisa do Mellotron, da influência da música clássica que o Moody Blues e o Procol Harum trouxeram, mas aquela questão mais feroz assim do jazz, dos caras saírem tocando, improvisando pra caramba, isso veio com The Nice. E o King Crimson, né, usou muito bem isso no disco dele, que aí eu acho que essas duas correntes assim se afunilaram assim, e aí tem o tripé melódico, o tripé erudito e o tripé do jazz, assim, que juntou, zagou no progressivo. Mas assim. você sabe que o King Crimson também tem um pré-King Crimson, aquele o Gilles e Fripp. Guys and Fripp, que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. É muito legal. Eu tenho aqui. Também é um pré-King Crimson, né? Deixa eu dar uma de chato e cortar vocês e botar a galera aqui que quer participar. Vai ser chato mesmo. Lê a mensagem aí, Cláudio. Grande Alexandre, meu nobre audiófilo, eu, quando vou indicar rock progressivo para alguém, eu indico In the Court of Crimson King. Se a pessoa gostar, ok. Se não, não vai gostar nunca. Eu discordo, tá? Mas é uma grande indicação. Eu acho que é mais fácil começar com uma coisinha mais fácil. Dar um Dark Side, dar
dar um. Selling by the Pound, Não, Selling eu acho que é meio complicado. Tá? Lamb Lies Down. Eu acho ali um do Camel, talvez, ali, o Mirage do Camel. O Crime of the Century, que é uma entrada boa, porque é um negócio meio pop, daí a pessoa já começa a se situar. Né? Mas é uma grande indicação. Pega o Fly By Night. Fly By Night tem By Torn, There's No Dog. O resto não é tão progressivo, então já é um início também. Olha o Rush maníaco aí. Não posso deixar de falar do Rush, né? Vai lá, Cláudio. Mas o In The Curtain, o King Crimson, para mim, eu que já adorava progressivo, foi um pouco difícil também. Não foi de cara. Boa noite, galera. Grande Ronaldo Rodrigues, parabéns pelos ótimos e belos trabalhos. Manter a boa música além do prog é nosso privilégio. Isso aí, Denilson. Boa noite, Denilson. Obrigado aí pela presença e o apoio de sempre. Denilson acompanha meu trabalho já tem bastante tempo e sou muito grato. Denilson é lá da Prog Sky, hein? Rádio onde eu tô também fazendo programa lá. Cara, uma coisa que é incrível no rock progressivo, né, cara, é a abrangência dele, né? Você vê que todo país do mundo, lá nos anos 70, todo país do mundo tinha grandes bandas de rock progressivo, né? É diferente do rock and roll, do rockabilly, né? Você pega banda, a gente, né? O Cláudio, a gente fuça muito nas bandas mais raras aí, descobrindo banda da Tchecoslováquia, banda de Cuba, banda da Alemanha Oriental, Indonésia. Cara, ele é um movimento da Itália, né? Você pega a Itália, cara, 72, 73, é impressionante, né, cara? Cara, a produção. Assim, parece que saiu um disco por dia, tudo disco bom, né? Então, o que eu acho incrível no progressivo é isso, né? É que ele se espalhou para o mundo inteiro num alto padrão, né? Não, e o legal, até pegando um gancho aí para Caravela, é que nesses diversos países que eu acho bacana, né? É que eles pegam músicas do país, tá? O progressivo japonês pega muitas bandas pegam sons japoneses, o prog italiano, sem falar nisso, né? Toda a tradição de ópera, do canto italiano, o progressivo espanhol, né? Aquela questão do flamenco, né? Principalmente ali do rock andaluz. E o alemão também, né? Aquela coisa industrial, né? Aquela parte wagneriana, né? Não é Wagner Xaveriana, é wagneriana mesmo. Então, acho que isso é muito legal. Wagneriana. Pessoal, acho que cada país trouxe o seu ingrediente, né? Pessoal, deixa eu dar uma de chata aí, segurar a live, porque senão a gente começa a falar e não para mais. E assim, tem muita gente que está mandando mensagem para nós, e a gente tem que ter um tempinho para ler essas mensagens aí, até em respeito aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo aí, querendo participar da live. Alexandre Souza, o bom do rock progressivo é que não já há espaço para músicos enganadores. Não há tem alguns enganadores aí. São poucos, mas tem. João Eduardo Cruz, Gênesis é um absurdo de beleza. Concordamos. Alexandre Souza, no punk necessariamente nem precisa saber tocar. Concordo também. Olha a crítica. Olha a crítica. Vidal, né? Grande Vidal. Opa, chegando meio atrasado, mas ligado. Camei? Não. Camel, curto demais. Camel, curto demais. Tamo junto, Klein, diz Denilson. Wagner, você acha que o rock progressivo alemão e italiano dos anos 70 deveriam ter mais relevância? Cara, eu acho que eles têm. Para mim, eles têm uma puta relevância, cara. Eu acho que ele está falando no contexto geral, né? Cara, eu acho que os três grandes países do rock progressivo é Inglaterra, Alemanha e Itália. Eu acho que são muito relevantes. Talvez eles sejam um pouco subestimados. Talvez sim. Mas relevantes são super relevantes. Sim. Muito mais do que o rock americano, por exemplo. O rock progressivo americano praticamente não existe, né? Tem poucas bandas. Mas eu acho que eles são super relevantes. Talvez eles não estejam o reconhecimento que deveria ter. Poderia ter. Principalmente o italiano, cara. Até mais do que o alemão. Eu acho também. Para mim, italiano e inglês é ali.
Para mim é o inglês, não, o inglês bem acima, o italiano e o alemão cabeça a cabeça com o italiano, mas eu prefiro o italiano. Eu prefiro bem mais o italiano. São as grandes bandas, né? Tem o canadense, viu? Tem o canadense também, não esqueça. Mas aí, pegando o gancho no que o nosso amigo Alexandre falou, o alemão é mais influente que o alemão é mais influente em termos mundiais do que o italiano, tá? Porque o alemão criou alguns subgêneros, né? Criou subgêneros, tá? Rock eletrônico, krautrock, krautrock. Eu acho que na Itália foi criado, desculpa, Lídio, que na Itália acho que foi criado né? É o subgênero rock progressivo italiano, de tanta banda maravilhosa que explodiu de repente. Virou com aquele mesmo estilo que, né, cara? É um espetáculo, realmente. E ele tem um background muito forte no clássico, aquela coisa mais sinfônica. Sim. O rock alemão já é aquela coisa mais maluca, tem lá... Industrial. Você ouve ali, por exemplo... Você ouve Amandu, por exemplo. Puta, é maior, né, cara? Um negócio totalmente fora do padrão. Doideira. Gabe Ethel. Legal, pessoal, acompanhando aqui. Valeu pela divulgação no grupo de WhatsApp. O José Carlos. Boa noite, amigos da Pedra. Que a essência prevaleça sempre sobre o estilo. Valeu, José Carlos. Boa. Aqui, não. Denilson primeiro. Denilson... Camel é um absurdo. Sou fã de carteirinha e amo todos os seus trabalhos, mesmo os mais fracos. Alexandre, reconhecimento maior. Conheço pessoas que gostam de progressivo que nem sabem da cena italiana e alemã. Falta eles comprarem o Rock Raro. Lá no Rock Raro tem bastante propaganda. A banda toda é prog, e aqui vocês acham o que vocês acham dela? Eu gosto bastante do Toad, mas eu não acho progressivo. É um hard, né? É um hard. O Toad é um hardão suíço, legal pra caramba. RPI, comecei a admirar há pouco tempo, fui criado ao som das bandas sinfônicas britânicas. Rock progressivo italiano, RPI. Bom demais. Mas eu também, eu fui criado com os progressivos britânicos, graças à internet que eu fui descobrir que existia progressivo italiano, eu nem sabia. Lá em 97, foi aí que eu descobri. Eu nos anos 80, eu já conheci a Premiata, nos anos 80, e conheci o Banco também, depois o Leone, e assim vai. Gosto demais das bandas italianas e a cada dia descubro uma nova, parece não ter fim. Exatamente. Vamos voltar a entrevistar o nosso convidado? O que vocês acham? Vamos lá. Então tá. Vamos ver aqui. Cá. Ô, Ronaldo, como é que surgiu o grupo Caravela Escarlate? O grupo surgiu... Bom, tem duas histórias, né? Tem a pré-história e tem a história. A pré-história é que, assim, tudo que o Davi Paiva fez na carreira dele como músico, antes de me conhecer, ele chama de Caravela Escarlate, né? É um projeto dele, que ele tem desde a adolescência. Ele é um compositor, assim, prolífico, tem centenas de músicas, né? E muita coisa muito boa. Então, ele tentou levar isso em frente com diferentes formações, mas nunca conseguiu assim sair de alguns ensaios, chegar a gravar alguma coisa, fazer um show, nem nada. Então, essa é a pré-história da Caravela Escarlate, que é digamos, um alter ego do Davi Paiva. Mas quando a gente se conheceu por intermédio do Cláudio Fonzi, que é um produtor e lojista bem conhecido aqui no Rio. Meu amigão. Ele nos colocou em contato, e aí foi que a gente começou, então, a desenvolver a banda juntos, né? E foi até engraçado que, assim, eu sou de São Paulo, mas me mudei para o Rio em 2009. Em 2010, eu comecei a procurar gente para tocar, especificamente gente para tocar progressivo, para fazer música progressiva. Eu já tinha tido bandas, mas todas as bandas mais para o lado do hard rock, do blues e tal. Queria tocar progressivo.
E então eu comecei a montar uma banda, e eu achei que o Cláudio estava me indicando alguém para entrar nessa minha banda. E aí eu cheguei para conversar com o Davi, eu falei, então você vai entrar na minha banda e tal? Ele falou, não, é você que vai entrar na minha banda. Porque ele achou o contrário, ele achou que o Cláudio estava indicando alguém para tocar junto com ele. Então, no fim das contas, como eu já tinha um baterista que estava tocando comigo e não queria dispensar ele, o Davi, mesmo caso, tinha um baterista já tocando com ele. Então, aí, disso surgiu o fato de eu ter duas bandas, que é o Arquipélago e a Caravela Escarlate. Elas surgiram... E o Arquipélago é uma banda bem legal para quem não conhece, tá? Banda bem legal mesmo. A gente, inclusive, está começando o trabalho para gravar um disco novo. Ah, legal, bacana. E então aí a gente então manteve as duas bandas correndo em paralelo. Então, com o Davi eu trabalharia o material que ele já tinha, e com o Arquipélago faria as ideias que eu tinha novas, e com a Caravela faria as coisas do Davi mais o que a gente fizesse junto. E assim foi. Então, esse papo todo rolou entre o fim de 2010 e começo de 2011. Começo de 2011 a gente começou a ensaiar. Tivemos muita dificuldade até estabilizar uma formação com um baterista, o que só aconteceu em 2016, 5 anos depois. A gente chegou a tentar gravar o que hoje é o nosso segundo disco. A gente tentou gravar 3 vezes com diferentes bateristas. Esses processos de gravação foram assim abortados por não ter ficado muito bom, ou pelas pessoas terem saído. Mas aí, em 2016, quando o Elcio Cáfaro entrou na banda, aí realmente as coisas começaram a acontecer. Justamente o surgimento do nosso primeiro disco foi uma tentativa de se reerguer depois de um processo frustrado desses de gravação. Porque a gente tinha um baterista, o Leandro Pires, que era muito bom, ele é muito bom ainda, né? Que a gente começou a gravar com ele, mas aí a gente teve umas divergências e tal, a coisa não estava funcionando, ele decidiu sair, e como a gente estava gravando no estúdio dele, o material estava todo com ele, e ele não quis que aquilo fosse adiante, porque ele estava saindo da banda. Então eu e o Davi, a gente ficou muito frustrado, porque foi quase que 1 ano de trabalho que a gente jogou fora, né? Então, e aí começamos já a procurar outro baterista e tudo mais, mas nisso, eu e o Davi, a gente teve a ideia, falou, será que tem alguma coisa que a gente consiga fazer sem depender de bateria? O que você tem aí de música que a gente consiga gravar como um duo? E foi aí que surgiu o Rascunho. Então, eu mostrei algumas ideias que eu tinha, o Davi mostrou outras, então a gente foi mais para essa linha do folk prog, que a gente gosta muito também. O Davi é um cara do violão, né? É um instrumento assim que eu percebo que ele tem mais familiaridade, assim, óbvio que ele é muito bom no baixo, na guitarra, mas o violão é o que ele realmente tem, assim, um domínio muito grande. Então, assim, esse território do folk ele domina, né? Com o pé nas costas. Eu queria Então, fazer um adendo aqui, cara. O trabalho que ele fez de viola caipira no disco, lindíssimo, cara. Lindíssimo. é muito legal. É muito legal, né? legal, cara. Eu acho que Eu tava ouvindo aqui antes, cara. Puta, é lindo, lindo, né, cara? cara, é um instrumento lindíssimo, né? Eu não sou apreciador, respeito muito de música caipira tradicional, apesar de ter muito respeito. Agora, o som da viola caipira é a coisa mais linda do mundo. Sabe a impressão que eu tenho do primeiro disco é que ele se torna um disco meio triste até, né? Ele tem aquelas guitarras e tal. Então tem esse charme, né, cara? Eu adoro música triste, assim, sabe? E a Então, influência musical do grupo de vocês aí? Ô, Ronaldo, e olha só que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, Simbiose, ó. Ah, legal. Esse é o trabalho do Arquipélago. Puta, esse aqui é legal também. E aqui você compõe, né? E aqui você compõe também, né? Sim. Todos os discos da Caravela tem pelo menos uma música que é minha, né? E a minha contribuição grande no material da Caravela, além de tocar, é na parte dos arranjos, né? Então, o Davi ele traz uma coisa assim bem crua, e aí eu trabalho bastante em cima.
Mas as melodias, as ideias, o encadeamento é dele. Mas as transições entre as partes, a forma que encaixa a sonoridade, uma linha de baixo aqui, uma coisa de teclado ali, é aí que tem a minha contribuição. Mas tem uma música do Rascunho, é minha, com a autoria dele, uma do segundo disco é minha, com a autoria dele, e no terceiro disco tem uma que é toda minha. O que é simbiose? Veio da onde essa palavra? Simbiose é a junção de dois seres de diferentes espécies, né? Não só dois seres, podem ser mais. Simbiose, vários seres que têm uma dependência um do outro. É a palavra... Exatamente. É um termo que vem da biologia. Eu acho foi uma sugestão minha esse nome, é uma palavra que eu acho bonita, sonora, e eu acho que, além de ter um significado bonito, eu acho que também faz um contraponto com o nome da banda, que o nome da banda é uma coisa que separa, né? Arquipélagos são várias ilhas, então está todo mundo separado. E simbiose é uma coisa que, apesar de separado, funciona como um único organismo, né? Isso, então, eu acho que o pessoal faz um diálogo interessante. Quero fazer uma adenda aqui, quem for procurar o Arquipélago aí nos streams, nas mídias sociais, escreve Arc com C, né? É ARC, ARC Pélago. Né? Isso, exatamente. Super recomendado, tá? A gente mudou a grafia da banda, do nome, justamente para facilitar a busca, porque se você colocar o Arquipélago tal como escreve em português, vai aparecer um monte de coisa que não é a banda. Né? Não tem nada a ver, né? Meninos, chegamos na hora das nossas mensagens daqueles amigos e amigas que estão nos vendo na live de hoje. Vamos lá, o Denilson, o que o Denilson está falando? O Vidal Neto. O que acham da banda Collage? Descobri há pouco tempo e gostei muito. Já bandas como Soen, Opeth e afins não curto tanto. Não, deixa o pessoal responder, Lídio. Deixa o primeiro. O Collage, cara, o Collage é mais uma das centenas de bandas de rock italiano legais pra caramba. Não, Collage não. Não é esse que ele está falando. Ele está falando do polonês, de Neoprog. Tá. Então não conheço. Não, Neoprog não conheço. Não, essa banda. Não, mas deixa o Ronaldo falar, depois a gente completa. Tá. O Collage eu conhecia de nome. Eu ouvi o último disco que eles lançaram, acho que foi no ano passado. Não gostei muito, não porque a banda não é boa, não. Muito pelo contrário, a banda é muito boa. Eu não gosto muito da sonoridade. Que é bem Neoprog, né? A sonoridade do Neoprog não me pega tanto. Somos dois. Mas assim, dá para perceber que tem ideias ótimas ali. O Opeth, eu conheço o que o pessoal chama da fase progressiva. Eu adoro. Opeth, que são os discos de 2011, 2014. Esse disco de 2014 eu acho sensacional. O Pale Communion é um disco que eu gosto muito, realmente. Eu acho um disco muito bom. Mas eu sei que eles têm lá um retrospecto do metal, né? Do heavy metal, do death metal. Eles eram black metal. Essa parte eu não curto. O Soen me soa muito prog metal. Ouvi alguma coisa, eu não curti muito. A parte de metal eu realmente não sou muito chegado. Eu também não sou muito. Mas tem um collage italiano também. Tem um collage italiano. Tem. Esse é bom pra caramba. Esse é bom. Esse é bom. O collage, esse polonês, ele tem um disco que é o Living in the Moonlight, tá? Que é um disco de 94, por aí. Esse disco é muito bonito, eu não sou muito chegado. Ele é um clone do Marillion, na verdade, né? Mas esse disco é muito bonito, tá? É muito bonito. Living in the Moonlight. É muito bonito. Não, Moonshine, perdão. Moonshine, esse disco é muito bonito. Tá? Esse último também escutei, que eles retornaram, né, depois de vários anos. Eu não gostei também. Agora, o Moonshine é um disco muito bonito. E eu não gosto, e eu não sou chegado em Neoprog, tá? O Soen eu gosto, tá? Mas não morro de amores e tal. O Opeth eu adoro essa fase progressiva,
aquela fase death, black metal, eu não curto esse tipo de som, mas a fase progressiva eu adoro, tá? E é isso. Gabi, então, tudo é demais, mas tem um som setentista, Ardão dos Bons. Exatamente. Banda dos anos 70. Rádio 70 aí, ó, o Alan. Acho que 3 ou 4 álbuns todos. Vidal Neto, ninguém é perfeito, diz o Alexandre. O Alan FX dando boa noite. Gabi, então. Gerson Verlang. BR tem muita coisa boa que precisa ser mais conhecida. É verdade. O Denilson, o Elcio é fera nas baquetas. Casou perfeitamente com a sonoridade do Caravelas Escarlate. O Elcio é sensacional, realmente. A matéria é muito legal. Andrade, boa noite, amigos. Boa noite, melhor advogado. Ô, Tati. Vamos ver aqui. Gabi, também não curto neoprog. Não desce. Mas metal prog eu gosto demais. Fechamos ali, pagamos a conta do pessoal. Podemos voltar ao normal agora com o Ronaldo. Ronaldo, a banda Caravela de Escarlate ali, musicalmente, tu acha que vocês são influenciados pelo quê? Eu acho que basicamente essa abrangência que o Wagner citou do rock progressivo, né? Particularmente o progressivo britânico, o italiano, que acho que foi essa coisa do rock progressivo italiano foi uma das principais afinidades assim que eu tive de imediato com o Davi. Ele conhecia e gostava bastante já, né, quando a gente se conheceu. Ele inclusive me mostrou algumas coisas, eu mostrei algumas para ele, então a gente teve uma troca legal assim nessa parte, né? Então acho que isso foi, né, achar um cara que gostasse, tocasse, quisesse fazer som com essa influência, para mim foi uma alegria muito grande encontrar, né? Então veio bem assim de encontro ao que eu estava buscando, e é uma busca difícil, né? Então o rock progressivo britânico, o italiano e o brasileiro também, que a gente gosta muito, o brasileiro dos anos 70 e também o contemporâneo, né? Tem muita coisa legal sendo feita aí. Então, acho que esses são os principais tripés. Dentro dessa coisa brasileira, não só o progressivo, mas aquele tipo de MPB que tangencia o rock progressivo também. A gente tem bastante influência, a gente tem bastante influência dessa turma aí do Clube da Esquina. O próprio cara, eu vi uma influenciazinha, eu vi uma influenciazinha do Terço, cara. Né? Sim, a gente adora. Terço, aquela coisa meio rural ali, tipo. Sim, a gente gosta muito. Noite, mudança a gente gosta muito. Em alguns momentos, para mim, pareceu o Snags em alguns momentos. Sim. Pela voz também. Violetas, Sou Nosso. Isso. Não, isso aí realmente a gente gosta muito, porque o progressivo brasileiro ele incorporou alguns elementos da música popular brasileira, né? Assim como o rock progressivo italiano fez, o rock progressivo francês fez com a música francesa. Então, todos esse regionalismo dos países, de alguma forma, o rock progressivo argentino tem bastante isso também. Sim. Então, no caso brasileiro, a gente pegou isso junto com a veia brasileira. Então, acho que essas são as nossas influências assim, principais. Se a gente fosse citar nomes, né, mais especificamente, né, eu acho que é o Yes, o Gênesis, o Focus, o Emerson Lake and Palmer, o Triumvirate, né, o Triumvirate, o Pink Floyd, o Gentle Giant, o Renaissance, Michael Oldfield, a gente curte muito. Da parte do rock progressivo italiano, o Premiata, o Osana, o Leorme, o Muso Rosenbach, o Arte Mestieri, o Goblin. Só coisa ruim. O Perigio. Banco.
essas bandas assim. Esse aqui não? O Alpha Taurus, claro. Fantástico. Banco também, né? Tem várias bandas, né, italianas, infelizmente, gravaram um disco só, né? É o caso do Rosenbach, é o caso do Alpha Taurus, mas são sensacionais. Não, eles até fizeram mais. O Alpha Taurus tem o Jethro Luragano e tem um outro daí, só que foi bem depois. O Jethro Luragano é de 93, mas parece que foi gravado em 74. Mas não saiu na época, né? Eu digo oficial não saiu na época. E o só um, outro né? o museu também eles fizeram, só que eu acho que é depois também. Acho que é bem depois. Exatamente. A Locanda de Elefante também, só gravou. Mesma banda, o Cherry Five. Caso, né? Outra o banda Cherry italiana. Five. Desculpa, o Cherry Five, para mim, o melhor disco italiano de todos. Eles, em 2015, lançaram mais um. E aí eu acho que acabou agora. Acho que acabou de vez. O Cherry Five é o pré-Goblin, né? Tinha o pessoal do Goblin, né? Uma outra banda... duas outras bandas italianas que a gente gosta muito, eu e o Davi, é o New Trolls e o Rovesso della Medaglia. O Bilheto pelo Inferno, do Ovo também de Colombo. Muito legal. A gente curte essa turma toda, aquela Veca Locanda, Etna. Você coleciona disco também ou não? Você coleciona disco? Sim, coleciono disco. Eu não tenho uma coleção tão grande ainda. Eu tenho mais ou menos uns 600 CDs e uns 30, 40 LPs, mas eu estou sempre ligado, sempre indo atrás. Dei uma parada de comprar disco por uma série de questões pessoais e até porque eu preciso também investir um pouco na produção dos meus trabalhos, né? Então, às vezes, a grana que eu tinha para comprar disco para ouvir, hoje é a grana que eu uso para produzir música, para investir, né? Para investir. Isso. Então, a minha carreira como colecionador de disco tá bem mais devagar do que a minha como fazedor de disco. Ronaldo, aproveitando que tu tocasse nesse assunto, isso está na pauta do nosso produtor e do nosso diretor, que faz a pauta, e eu não sei por que ele não respeita a pauta, né? Duas coisas que chamam muita atenção, além da qualidade, né? Qualidade do trabalho de vocês, nos discos, nos álbuns que vocês fazem, é a capa, né? Tu podias explicar para nós aí, porque qualidade aí de prog do início dos anos 70, a qualidade da capa de vocês aí. Então, chama muita atenção, né? Sim, então, isso, na realidade, a capa do primeiro e do segundo álbum, elas têm uma similaridade, e até por conta disso que o álbum, um dos motivos do álbum se chama Rascunho, né? O primeiro álbum, porque o desenho da capa é um rascunho do que seria a capa do segundo disco. Então, esse foi um trabalho feito por um amigo meu, um ex-colega de banda meu, que é designer gráfico, colecionador de HQ e tudo, que é o Fábio Grassi. Então, a gente passou para ele a missão de desenvolver o que seria o personagem da Caravela Escarlate, né? Porque o Davi tem uma concepção, né, de que a Caravela Escarlate é uma personagem, né? É uma heroína que se transforma em um veículo, né? No próprio veículo. Então tem uma história que ele bolou e tal a respeito disso, como se fosse uma HQ, né? Ele gosta muito de história em quadrinhos, eu gosto também, apesar de não ser assim tão ligado, né, atualmente. Então a gente passou para esse amigo nosso a ideia de desenvolver esse desenho, né, desse personagem. O Davi já tinha alguns rascunhos também feitos, então ele realizou. Aí ele mostrou para a gente esse rascunho, a gente gostou tanto do rascunho que a gente falou, vamos deixar isso aqui guardado, pode ser útil. E quando a gente abortou o processo de gravação lá que eu mencionei lá em 2015, a gente só tinha até o momento o rascunho da capa. Então, e aí como a gente quis dar um passo adiante antes de retomar essas músicas, a gente falou, então vamos aproveitar aquele rascunho para o álbum que vai vir. Então a gente já
enquanto ele estava terminando de desenvolver a capa, a gente já tinha um material que poderia ser usado para a capa e foi o que a gente fez. Então, isso ajudou a inspirar o nome do álbum. Algumas pessoas acham que chama rascunho porque as músicas são rascunhadas e tal. Não, as músicas são daquele jeito mesmo. O que é rascunho é a capa. Legal, né? legal. E então depois aquilo virou depois o material acabado virou a capa do nosso segundo disco. Já para o terceiro álbum, acabou sendo assim uma conciliação de necessidades. A gente precisava de uma capa, e uma capa, como seria lançado em LP, é bom ter uma capa chamativa, né? A gente está acostumado, né, como fã de progressivo, a ver tantas capas legais, então a gente não pode, digamos, fazer feio, né, nesse campo. Então, o público é muito exigente, né, quanto a isso. É um público bem seleto. Então, e por outro lado, a grana estava curta também para a gente, tanto a grana quanto o tempo, para a gente resolver essa questão da capa. Então, eu tive a ideia de, por que a gente não pega uma pintura já pronta? Principalmente se a gente pegar coisas do século XIX para trás, já não estão mais cobertas com questões de direitos autorais, nem de licenciamento. Já expirou. Então, a gente pode usar livremente, né? Essas pinturas. Óbvio que dando o devido crédito, né? Então, a minha esposa, ela é formada em Belas Artes, ela é designer, ela, inclusive, sempre auxilia meus trabalhos na parte da diagramação e tudo. E ela tem uma série de livros de pintores. Eu mesmo, antes de me casar com ela, já tinha alguns também, gosto muito. Então, a gente começou a folhear e olhar, né? E ela me apresentou esse pintor, o Turner, J.M.W. Turner, que eu gostei muito, e ele tem muitas pinturas relacionadas a navios, embarcações e tal. Eu mostrei isso para o pessoal da banda, o pessoal adorou, achou sensacional, e tal, falou, não, vamos por essa ideia aí, vamos por esse caminho e tal. E aí, conjuntamente, a gente decidiu essa pintura, que é a erupção do Vesúvio, do Turner, para ser a capa do nosso novo trabalho. O verso a contracapa é uma outra pintura do Turner, também, eu não me lembro o nome da pintura. É parte de uma segunda pintura. Segura aí, Cláudio, que eu vou... Aí... Não dá para ver bem aqui, né? Tá meio... Tá por causa do reflexo, né? Tá pegando o reflexo. Exatamente. Tirar aqui, ó. Aqui já fica um pouco menor. Então, é uma segunda pintura. Então, foi uma ideia minha que o pessoal abraçou, de usar duas pinturas do Turner como capa. Provavelmente, o nosso próximo disco, a gente vai usar esse expediente também, porque teve uma receptividade muito boa, o pessoal gostou da ideia, achou bem legal, e, obviamente, a gente vai pensar em outro pintor, em outro tempo, mas é uma ideia legal, porque divulga a arte também, né? A arte, claro, sim. Né? Sensacional. Muita gente nunca tinha ouvido falar desse pintor, eu mesmo, antes da minha esposa. Eu mesmo estou ouvindo tu falar agora, e assim que terminar a live, eu vou fazer uma pesquisa no Google, que o Google aí para dar uma... você vai gostar. O trabalho desse pintor é muito legal. Aqui, voltando aqui para o pessoal, queria agradecer a grande maioria, 99% das pessoas que estão escrevendo, que estão participando da live ativamente, elas estão vindo do nosso canal do YouTube. E queria aproveitar para pedir a elas, quem ainda não se inscreveu, para se inscrever no nosso canal. Nosso canal, nós estamos muito, muito felizes mesmo. Nosso canal está crescendo, estamos muito próximo de 1.000 inscritos. Isso vai fazer, para nós, vai nos deixar muito felizes, porque vai fazer com que o nosso canal entre num novo patamar quando a gente chega a 1.000 inscritos. Então, eu vou fazer um pedido especial para os nossos amigos e amigas que já se inscreveram, para compartilhar essa live, falar com os amigos para pedir para se inscrever no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, para se inscrever, para apertar as notificações ali, para ficar atento, porque não é só a live, o nosso canal, tem muita coisa boa produzida pelo Wagner Xavier, pelo Claudinho, pelo André Lemos, só esse preguiçoso aqui que não faz nada, tá? Mas o resto da galera aí, a galera está tocando esse canal Ilha do Rock com muito carinho, com muito amor para vocês, sempre para apresentar coisas boas desse mundo que todo mundo gosta, que é o mundo do rock. Só quero fazer um adendo, tá?
o nosso canal, desde o início, todo mundo aqui trabalha, tem outros afazeres e não tem tempo, né? Eu gostaria de me dedicar mais, eu, como todos os demais membros, dedicar mais ao canal que a gente pode. Então, assim, a ideia sempre foi de ser um canal colaborativo, né? Então, eu convido todos aqui que estão nos assistindo, né? Alguns desses que estão participando aí já participaram, né? Para gravarem programas, por exemplo, Dicas de Roqueiro, a gente tem como é que é? Um programa que é Dica de Roqueiro, são vídeos curtos de até 5, 6 minutos, que a pessoa faz uma dica de um disco, né? Tem outro que é o meu toca-disco, o meu som, que graças a Deus estão bombando aí, tem vídeos aí que tem vídeos aí que chegaram a chegando a 6 mil views. É impressionante, assim, como o pessoal gosta de ver equipamento de som e ver coleção de disco, né? Então, convido a todos, né, que estão nos ouvindo aí, se puderem, mostre aí teu set de som, os teus discos, não importa se seja um som mais simples, um som mais sofisticado, né? E o mesmo com uma dica de roqueiro. Eu quero apresentar uma banda aí que é legal, que eu acho que pouca gente fala, então mandem para a gente também. Né? Eu vou pedir para vocês 30 segundinhos que eu vou ler as mensagens do pessoal. Já... Vai lá, Lidião, tem várias mensagens aí. Tem várias mensagens. Vejam aqui, ó. Também não curto Neoprog, não desce. Gabi, isso. Quer ler? Pode ler, Wagner, faz favor. Gabi Eton, também não curto Neoprog, não desce, mas Metal Prog eu gosto demais. Bacana. André Lemos. Conheci o Caravela por recomendação espontânea do YouTube. O algoritmo já me entregou muitas pérolas. Pô, legal, bacana, hein? André. Muito legal, muito legal. Ô, Claudião, dá uma dica para o Mauro Viana, um exemplo de Neoprog. Neoprog, uma banda que eu adoro, tá? Quer dizer, a primeira fase, né? A fase Fish. A fase Horrorgat, com perdão quem gosta dele, eu detesto, né? O Marillion é a banda mais famosa de Neoprog, né? Na verdade, o Neoprog é um movimento que surgiu no finalzinho dos anos 70, mais início dos anos 80, que era uma tendência muito em cima do impacto que teve o punk, de simplificar o rock progressivo, né? Fazer uma música menos quebrada, mais melódica, né? Mais comercial. Mais comercial. São temas músicas não tão longas, apesar que tem bandas que têm músicas longas, mas basicamente é isso. A mais conhecida é o Marillion, né? Então, sabendo o som do Marillion ali da época do Fish, agora com a fase Horrorgat, você já sabe. Tem uma bem conhecida também, que é o Pendragon, né? Pendragon, o IQ, aquele também. O Pendragon, o Arquivo Vocalistas Horrorosos, né? Mas não é também minha praia. O Marillion, o Script for a Jester Steel, para mim é espetacular. E o Displaced Childhood também, mas também não sou muito, não o prog. Ó, a Gabi aqui, falando em prog brasileiro, o Bacamarte é maravilhoso. Maravilhoso. O Bacamarte, para mim, está no nível de... Top 50. Bacamarte é foda. E vocês acham que os Secos e Molhados eram prog? Banda genial. Cara, os Secos e Molhados para mim era tudo, cara. Eles misturavam tudo, cara, inclusive prog. Mas tu sabe que tem um documentário... Mas tu sabe que tem um documentário muito legal no YouTube, tá? Sobre o rock progressivo dos anos 70, entrevistando os membros das bandas mais famosas, né? E o Ney Mato Grosso fala que para ele o Secos e Molhados é prog. Você pega a Primavera nos Dentes, prog. É um progressivo, pra cacete. Sim. Só uma coisa, antes de passar para a próxima mensagem. Bacamarte tá ali, né? Para mim, melhor disco brasileiro, depois do fim. Cara, o Bacamarte é foda, cara. Obra-prima, Mário Neto, sensacional. Gênio. Sensacional mesmo. PFM ainda é a melhor banda de italiano? Rock. Cara, eu acho que eu acho que tem 3 bandas aí, sei lá, mas... A Santíssima Trindade, né? A mais importante, eu acho. O PFM acho que é a mais relevante, a mais importante. Uma discografia grande, é foda. Sim, uma quantidade grande de discos muito bons, né? Eles e o Banco, né? O Banco também. O Leorme também, disco inglês, as mesmas músicas que você cantava em inglês. O Leorme, eu acho
o Leorme eu acho um pouquinho abaixo. Eu acho que o Banco e o PFM estão acima. Eu também. Acho. São as duas que eu mais gosto também. Mas... perdão. Aí, ó, quer continuar? PFM. Posso continuar? Já foi. Pode mandar. Já foi, Lidio. O próximo. Tá. Alexandre. Ronaldo, você já viu Damnation? Se você gosta de Pain Communion, vai adorar a Damnation. Rock progressivo nos 70, para mim, é melhor do Opeth. Esse disco, o Damnation do Opeth, eu conheço só de nome, não ouvi ainda, mas agora, depois da sua dica, eu vou dar uma prioridade a ouvir. Eu achava que esses trabalhos do Heritage para trás eram todos muito metal, mas obrigado pela dica, eu vou ouvir. Que o Damnation tem algumas músicas que é gutural, tá? É um sozinho meio metódico, mas tem gutural, que eu praticamente não curto, né? Mas é um disco muito bom mesmo, tá? E tem também o Damnation, banda dos anos 70. Também que é muito legal. Essa é hard rock. Conheço e gosto. Todas as RPs citadas são geniais. É verdade. Geniais mesmo. A capa do segundo Caravela tem em algum momento inspiração na capa do Fragile ou do disco solo do John Anderson? Olha, Denilson, eu não sei afirmar para você exatamente, porque foi esse meu amigo que desenhou, né, o Fábio Graça, mas eu me lembro do Davi ter passado algumas referências visuais e, claro, tinha coisa do Roger Dean ali no meio. Então, é provável que sim, na contracapa, no encarte do Fragile tem tipo uma nave espacial assim meio parecida, né? Alguma coisa. Eu imagino que sim. Eu não posso afirmar com certeza, mas imagino que sim. Não foi uma coisa que a gente falou expressamente para esse meu amigo, mas ele deve ter se inspirado nesse tipo de coisa. Parece que sim mesmo. Eu também percebi. Ô, Ronaldo, aproveitando aqui, só uma perguntinha rápida também, fugindo do script aqui. O Lídio que nos perdoe. O primeiro disco tem muita influência do Steve Howe, né, cara? Guitarra, né? Tem. O guitarrista, pelo que eu... Tem muito instrumental, né, cara? Parece a Mood for a Day, né? Sim, sim. É isso mesmo, né? Isso é uma coisa... O Davi, se ele for citar os guitarristas favoritos dele, o Steve Howe está ali nos 3 primeiros. Ele gosta muito. Principalmente esse cruzamento violão-guitarra, né? Que ele gosta muito de fazer. Aquela parte instrumental, né, cara, que Steve Howe fazia tão brilhantemente. Sim, né? Muito legal, muito legal. Genial, muito bom. Eduardo, dá uma lida nessa mensagem aqui, faz favor. Vamos lá. José Carlos. Ronaldo, na música, distância entre um dia e outro, assim senti. Ficou interessante a delicadeza na ruptura apresentada entre os tempos propostos, passado, futuro, e a simbiose da meia-noite assumindo o compromisso do caber o adeus. Não, é uma interpretação bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente fez mesmo, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim que a música... Bom, primeiro de tudo, né? Ele está falando de uma música do Arquipélago, né? Não é uma música da Caravela. A gente pensa assim, a música instrumental é uma coisa feita meio aleatoriamente e depois a galera dá um nome. Não é bem assim. Música instrumental é uma coisa pensada também. Tem intenções, tem coisas a descobrir em música instrumental, como essas que você descobriu. Então, por exemplo, a distância entre um dia e outro a gente está tentando comunicar a passagem do dia, né, de um dia. Então, por exemplo, você percebe que a introdução é uma introdução bem sutil, bem suave, e depois vem uma explosão, que é mais ou menos como a nossa rotina, né? A gente acorda, abre o olho e tal, começa a se conectar com as coisas, daqui a pouco já tomar café, fazer isso, aquilo outro, pega, sai, vai trabalhar, cuidar das crianças e tal, da família. Então já começa a agitação, né? No meio tem algumas pausas, mas que já voltam para a agitação, então isso está na música, né? Então é bem isso que você falou. Eu tenho uma música num trabalho solo meu, no mais recente, que é o volume 2, que também fala, uma música também instrumental, que também fala um pouco disso, que se chama Um Dia de Cada Vez, que também mostra um pouco essa coisa do começo tranquilo, o término também tranquilo, o miolo agitado.
né? Esse é um dia nosso, né? Ou pelo menos deveria ser, né? A gente deveria acordar tranquilo, trabalhar e ficar tranquilo de noite também. Nem sempre acontece. Mas é isso aí. Obrigado pelo seu comentário, José Carlos. O Zé Carlos, Zé Carlos. Ô, Ronaldo, vamos entrar na polêmica agora. Essa polêmica quer dizer para ti o seguinte: a polêmica provocada pelo nosso produtor e diretor, o Cláudio Apel da Silveira. A pergunta é a seguinte: como é que tu enxerga o cenário atual do rock progressivo no Brasil e no mundo? Olha, eu acho que não tem muita polêmica, não. Eu tenho uma opinião polêmica sobre a música em geral, mas não sobre o rock progressivo. Acho que é meio consenso que é um cenário muito difícil. Te prepara que vem isso aí é só a cama, tá? A polêmica vem daqui a pouco. Essa é a pegadinha. É um cenário muito difícil, porque assim, existe um séquito de admiradores, de pessoas que gostam, que compram, mas muito pulverizado, né? Muito espalhado. Então, você, por exemplo, é muito difícil você conseguir fazer um show que vai dar um público realmente expressivo, porque tem um camarada que gosta pra caramba lá em Santa Catarina, tem outro que gosta pra caramba no Espírito Santo, o outro gosta em Juiz de Fora, Minas, outro gosta em Petrolina, o outro lá em Fortaleza. Então, é muito complicado, assim, Não é né? divulgado, né? Porque não existe mais a indústria fonográfica, né? Só A indústria falar só uma coisa. A indústria fonográfica fazia um pouco isso, ganhar um pouco de escala, né, de corpo, para viabilizar comercialmente. Então, assim, as pessoas, às vezes, no Instagram ou no Facebook, falam: quando é que vai ter show em São Paulo? Quando é que vai ter... é complicado. Eu, por exemplo, hoje, se eu for para tocar em São Paulo, a gente tem que tirar do bolso para ir até aí, alugar um lugar, ou então entrar na agenda de abertura de um show que já vai ter e torcer para ir público. E aí, assim, pelo valor do ingresso, será que paga só o custo do deslocamento? Então, assim, é um cenário que é muito difícil e não é só para o progressivo, tá? Isso é para o rock no geral, né? Fora do Brasil, foi duro descobrir isso, mas a realidade não é muito diferente. A única questão é que, assim, a disponibilidade de locais para se tocar é um pouco maior. Então, você tem pelo menos as casas que costumam receber, os bares e tal, os pubs, os pequenos teatros. Se você chegar lá na Europa, você consegue agendar alguns shows e o público desses locais vai te assistir, né? Aqui no Brasil já nem isso tem, nem essa parte tem. Não é toda a cidade que você consegue achar um palco para tocar, né? Tem que ser só uma capital, uma cidade de região metropolitana, uma ou outra assim do interior que é um pouco maior. Então a dificuldade é essa. Mas também lá fora as bandas têm que tirar dinheiro do bolso para custear turnê, investir forte no merchandising para fazer a coisa virar, torcer para vender camiseta, vender disco no fim do show. É trabalho de formiguinha mesmo. Tem um ou outro festival, esse também é outro diferencial, um ou outro festival que tem um patrocínio, consegue pagar um cachê. As bandas mais lendárias que ainda estão na ativa tocam, o que ajuda a trazer público. Então, tem um pouquinho mais de estrutura, mas a dificuldade é a mesma. É muito, muito complicado. O Ronaldo, aproveitando... Só fazer uma pergunta... Desculpa, Cláudio. Só uma pergunta que eu ia fazer antes ali, acabei não fazendo. Conhece, o Ronaldo, o álbum Rosa, do A Cor do Som? Não. Ele é de 2019 ou 2020, não sei. Eles pegam algumas músicas do Ao Vivo em Montreux, que é, para mim, o melhor disco deles, e algumas que eles não tinham em estúdio, só naquele ao vivo, outras que eles gravaram em estúdio, ao vivo também. As mais quebradeiras mesmo. Eles ganharam um Grammy Latino em 2019 ou 20. Ninguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo no Facebook do Mu Carvalho. Ele botou lá, e aí, por acaso, eu fiquei sabendo. Porque não é divulgado. Você vê, é uma banda famosa, né? Uma banda que... não é qualquer banda. Uma banda que teve clipe no Fantástico, música tocando na rádio, tocou fora do Brasil. O Mu mesmo fala que eles eram tratados como os Beatles, eles iam para alguma cidade tocar e o pessoal ficava no aeroporto lá esperando. A música deu muitos passos para trás, muitos. Ronaldo,
Pode falar, Não, eu Cláudio. queria só fazer uma pergunta, só um adendo. Estava falando de dificuldade de show, de público, né? Tu acha que com essas, mesmo não sendo muito fã de neoprog, nem de neoprog, tu acha que esses movimentos deram alguma renovada em termos de gurizada aparecer em show? Acho que sim, principalmente o prog metal fez isso, né? Eu acho que sim, mas tem muita galera que não faz a transição, né? Tem a galera, a música virou uma coisa muito de nicho, né? O cara que é fã de prog metal, ele só vai em show de prog metal. Então, alguns migram, alguns passam a gostar de progressivo em âmbito geral, mas muitos não. Então, eu acho que deu uma renovada, mas assim, renovou no sentido de formar um público novo relacionado ao progressivo, mas não de aumentar o grande bolo do progressivo. Isso eu acho que muito pouco, assim. A gente tem um grupo, né, que o Lili faz parte também, do Rock in Beer, um abraço aí pro pessoal que está aí assistindo a gente. E ali é o seguinte, ali tem a turma do prog, tem a turma do rock clássico, do prog, e tem os que são do metal, do punk, né? Daí os do punk e metal chamam a gente de proggers de pantufa. A gente só sai para show quando é um negócio muito especial. E eles vão em tudo que é show. Né? E acho que é isso também. A maturidade tu acaba, tem outros compromissos, tem questão de dinheiro também, né? Aí tu tem que pensar duas vezes antes de sair para deixar o F em casa. Esse público que gosta muito, né? Que gosta muito a ponto de frequentar shows e gostar de uma variedade grande de bandas, é um público que envelheceu, né? E ainda que tenha condições financeiras de assistir um show e tal, que às vezes galera muito novinha não tem, às vezes a disponibilidade ou digamos assim, o pique, né? De ficar indo, principalmente se for coisa muito frequente. Então aí você pensa, vamos supor que o Caravela vai tocar numa cidade tipo Porto Alegre. Aí a gente faz um levantamento bem feito, aí consegue assim, não, temos aqui um público potencial de 600 pessoas para tocar num lugar que cabe 200. Mas aí você tem que contar que, das 600, tem um cara que está doente, tem um cara que a mulher está doente, tem um cara que o filho está doente, tem um cara que trabalha e chega em casa perto do horário do show, que não vai conseguir, tem um cara que trabalha ali na área, mas mora numa outra cidade que pega muito trânsito. Então, desses 600, você não consegue nem 80 que vão. Então, para você colocar de uma casa que tem 200, você tem que ter um público em potencial de uns 3.000, 5.000, né, para garantir que vai ter. Então, é complicado, né? Fica bem complicado. E aí a banda se deslocar, assumir todo esse risco e não conseguir chegar a tocar num lugar que esteja cheio, a chance de prejuízo é muito grande. E aí, nisso, a banda prefere não ir, né? Que é o caso, por exemplo, nosso atualmente. A gente lançou o disco em janeiro e a gente ainda não fez nenhum show. Porque, assim, se depender da nossa autoprodução, realmente, a gente investiu já um bom dinheiro para fazer o disco. Mas tu sabe. E aí agora a gente tem que investir mais outro bom dinheiro para fazer o show, contando que o disco dá retorno, o disco é legal, o disco vende. Porque o disco você manda para qualquer lugar. Agora, reunir as pessoas todas num único lugar, a gente não tem garantia que a gente vai conseguir fazer isso. E o investimento muitas vezes é parecido. Uhum. Tu sabes que sem querer tu estás na moda, né? Porque agora a moda é o seguinte, a pessoa lança o disco, mas não faz show. Demora uns 2, 3 anos para fazer um show. Sabia disso? Mas isso não é... Isso é só uma questão de realmente de botar na ponta do lápis. A hora que você começa a botar na ponta do lápis, você vê que fica complicado. Principalmente depois da pandemia, as pessoas se desacostumaram mais ainda a assistir música ao vivo. Eu estou tocando nesse assunto porque eu estava ouvindo, e claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? O caso de vocês, óbvio, é diferente, mas a Beyoncé, a Rihanna, eles levam 5 anos
lançam um disco e levam 5 anos para fazer um show, para começar a fazer o show. Então, o disco é lançado, aí a Rihanna parece que está há 7 anos, lançou um disco, há 7 anos não fez show nenhum, os fãs estão doidos, estão malucos, esperando a hora que vai sair a turnê de lançamento do álbum dela, né? E aí a Beyoncé está fazendo a mesma coisa, aqui parece que a Isa está fazendo a mesma coisa, então está virando, o pessoal está dizendo que está virando uma coqueluche, né? Os artistas, eles lançam, né? Lançam o disco, mas não fazem oficialmente, através de shows, o lançamento desses discos. Aí eles demoram meses ou anos até para fazer. Mas você vê o caso, Lídio, que a indústria fonográfica hoje está tão desarticulada que nem isso mais eles investem nas turnês. Antes era uma coisa imediata, né? O disco saía, tinha a turnê logo em seguida. Hoje, não sei se vocês acompanharam na mídia aí o caso da Anitta, que saiu da Warner, né? Ela estava reclamando justamente desse tipo de coisa, que ela que tinha que ficar investindo. A gravadora investia depois que uma música ou uma batida dela, sei lá, o troço que ela faz, começava a viralizar na internet, aí depois disso que a gravadora vinha e botava o dinheiro. Antes era o dinheiro dela que ela botava. Aí você vê uma artista dessa envergadura de sucesso, não estou falando de qualidade, que qualidade não tem nenhuma naquilo. Tá reclamando desse tipo de coisa, você imagina para o restante, a base da cadeia alimentar, né? Então, a minha opinião polêmica com relação à música diz respeito a isso, que eu acho que é uma atividade, um ofício que tende a se desprofissionalizar daqui um tempo. Só vai existir a música... Eu acho. Só acho que vai existir a música feita como eu faço hoje, que é como uma segunda atividade, é um segundo trabalho. Eu tenho meu trabalho. De 8 a 5 eu trabalho com outra coisa. Porque ser músico em tempo integral tá cada vez mais inviável financeiramente. Se você colocar em conta o valor que se gasta para adquirir instrumento, ensaiar, não sei o que, combustível, deslocamentos e tal, vê que a conta não fecha. A conta não fecha. Tá? Então, um negócio que a conta não fecha, esse negócio vai deixar de existir. Né? É a minha opinião. Acho que tem argumentos favoráveis, as pessoas continuam ouvindo música, etc e tal. Mas essa coisa que existia antes de ter banda fazendo turnê, essa coisa assim constante, igual existia assim nos anos 70, de gravar um disco por ano, ou às vezes até menos, para mim não vai existir mais. A não ser que as pessoas mudem os hábitos, voltem a comprar discos. Ronaldo, o engraçado, né, cara, quando teve... A gente reclamava da qualidade da música ali no final dos anos 90, dos anos 90. Eu reclamo desde os anos 80, tá, na verdade. Eu sou setentista, então posso falar isso. Mas a gente reclamava muito da qualidade da música ali no final dos anos 90 e tal. Daí teve a revolução do Napster, streaming. Né? Eu imaginava que aquilo, acabou as gravadoras. Agora a música vai voltar à qualidade dos anos 60, dos anos 70. E foi o contrário, cara. Piorou mais ainda. Incrível, né, cara? Aconteceram as duas coisas ruins, né? Acabaram as gravadoras e a qualidade foi pro bago. Né? Exatamente. Porque eu antigamente, quando eu era adolescente, eu achava que a indústria fonográfica era só vilão. Era o vilão, era... Isso que eu ia falar, que era capitalista, agora a gente sente falta, né? Era grande cagada, mas não, tem um lado, tem vários lados muito positivos que a indústria fonográfica fazia. Sim. Por exemplo, era a indústria fonográfica, naquilo que ela enxergava qualidade ou potencial comercial, ela investia. O Yes recebeu investimento, o Led Zeppelin recebeu investimento, o Genesis, o Emerson Lake and Palmer recebeu. Então, assim, se a gente gosta dessa galera, essa música chegou até a gente porque teve uma distribuição em larga escala. Porque é ilusão a gente achar que uma banda consegue sobreviver sendo encontrada pelos ouvintes. Não, a música tem que chegar nas pessoas. É uma fração muito pequena das pessoas que vai atrás da música. A maioria das pessoas espera a música chegar até elas.
Você vê o caso até do nosso amigo aqui no chat, que falou que conheceu a Caravela por meio da indicação do algoritmo do YouTube. Então, assim, isso é uma ferramenta que funciona É hoje. legal. Mas antigamente era a ferramenta do rádio, antigamente era a ferramenta da revista de música, antigamente era a ferramenta da televisão. A indústria, antigamente, ela pressionava o artista para fazer sucesso, né? Para poder investir e ganhar dinheiro. E aí todo mundo falava que o artista era escravo da gravadora. Hoje em dia, a gravadora não faz porra nenhuma, cara. Zero. Não faz nada. Zero. Então não gasta e virou um negócio... Eu sempre... por exemplo, eu acho que sempre foi possível conciliar qualidade com a questão comercial. Claro. O Emerson Lake and Palmer lá não fez sucesso pra caramba com Lucky Man, com Selavi. O nome daquela outra balada bonita deles pra caramba. Still Termion. Still Termion. Tem uma outra ainda. From the Beginning. Então, aquilo é uma música maravilhosa, é uma música curta, é uma música que toca no rádio. Então, assim, todo mundo fazia suas baladas de novela. Aí o camarada grava uma música com baita potencial comercial e aí a gravadora dá o disco inteiro para ele. Aí o cara grava Carnival 9, entendeu? Hoje não tem isso. Hoje você pode fazer a música longa, a música curta, a música do jeito que você quiser, mas ninguém investe. Então, uma coisa que tu falou antes, Ronaldo, é aquilo do um lugar para 200 pessoas vai 80. Eu estava me lembrando quando falou aquilo ali. Teve um ano em Porto Alegre que ia o Steve Hackett no Araújo Viana, não sei se conhece ali. Steve Hackett, a banda do Kate Emerson, do Palmer, a banda do Palmer, e o Premiata. E eu pensei, esse ano eu tô feito, vou nos 3. Aí eu fui no Steve Hackett. Olha, não vou dizer vazio, tá? Mas menos da metade ali dos lugares. Com o Nad Silvian, eles tocando os clássicos dos clássicos, sabe? Depois não teve o Palmer e nem o Premiata aí. Pelo que me falaram, é por causa da falta de público. Tinha comprado ingresso, inclusive. Hã? Eu tinha comprado ingresso, foi cancelado. É lamentável. Aqui em Niterói, onde eu resido, também teve show do Renascense na praia. A prefeitura, num evento que a prefeitura estava patrocinando, assim, sei lá, tinha 500 pessoas. Sério? Eu me lembro. Eu me lembro também. Não era muita gente. Então, foi o Cláudio realmente... que trouxe eles, mano? Foi o Cláudio que trouxe eles? Não, dessa vez não. Não, foi o Renato, né? Foi o Renato, né? Da Xerrazade, né? Não. Também ele acho que fez alguma assessoria, mas não foi ele que trouxe. Era uma pena. Antigamente, e até falando nessa questão de show, tinha o Leonardo Naum, né? Ele trazia muitos shows, né? Tinha o Rio Art Rock, né? Que eu fui ver o Leorne, por exemplo. Trouxe o Banco, trouxe o Sponies, Solares, né? E daí sempre vinha o Solares, daí sempre vinha bandas nacionais que compunham, né? Isso é legal. Isso acabou também, né? Não tem mais. Então, eu acho que o Leonardo, eu não, apesar dele também ser daqui da área, eu não conheço ele pessoalmente, só de vista. Mas eu soube que ele tomou grandes prejuízos também. Sim, né? tomou. Com esse tipo, tanto é que ele saiu desse ramo, né? Mas eu, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito louvável que ele fazia, e esses produtores que estão trazendo essa galera hoje não fazem, infelizmente, às vezes até por exigência dos músicos de fora mesmo, que é ter banda de abertura, né? Então, isso é uma vitrine que é muito boa para você ajudar o estilo a se renovar, e é uma janela que está se fechando, né? Então, por exemplo, quando o Leonardo Naum trazia esses nomes grandes, ele colocava bandas brasileiras que estavam assim emergindo, né? Então, essas bandas conseguiram, né, mostrar muito trabalho, vender discos e tudo mais, ficaram conhecidas por causa disso. Hoje não existe mais, né? Eu fui a vários shows do Focus aqui no Brasil que não teve banda de abertura. Esses shows do Steve Hackett também eu fui, não teve, do Cal Palmer não teve. Aqui quem tem trazido esse pessoal é a produtora Top Cat. Top Cat, eles trouxeram alguns aqui por aí também. Eu esqueci o nome do produtor. Cara, e essa Top Cat trouxe uma banda que não é de prog, mas é de rock clássico, trouxe
era o Jefferson Starship, mas era o Jefferson Plane, né? Que eles estavam falando. Tocaram mais o material clássico deles. Cara, tocaram no SIC, aqui, que é o maior teatro aqui de Floripa, para 1.000 pessoas. Não tinha, acho que 150 pessoas. Então, isso aí também. Daí o cara parou de trazer show para cá. Eu me lembro que ele ia trazer o John Anderson, já cancelou a turnê. É complicado, né? Então, realmente, aí fica difícil. Até, né, nomes assim bem consagrados estão com dificuldade de ter lotação, quanto mais, né, bandas pequenas e semi-iniciantes como a minha, né? Então, por isso que a dificuldade de ter show assim próximo do lançamento do disco. Eu, particularmente, eu sou um cara mais do estúdio do que do palco. Eu gosto de tocar ao vivo, mas eu tenho muito mais prazer e satisfação de gravar, de produzir um disco, porque o disco é uma coisa que fica, né? Uhum. Tá aí o Rock Raro, os livros do Wagner, que não deixam mentir, né? Discos gravados há 50 anos atrás, que a gente está falando deles ainda hoje. Um show é uma experiência que é muito boa, fica na memória, mas é aquilo ali, é uma coisa que acaba, né? O disco fica. Então, eu, particularmente, me interesso muito mais em investir em disco do que em show. Óbvio que o show é necessário, é muito legal, é uma diversão sensacional e única. Mas se eu tiver, por exemplo, R$500 para investir num disco e um show, eu vou preferir investir num disco. O Ronaldo, o que tu acha desses grandes festivais? Por exemplo, os Medina fazem o Rock in Rio num ano e agora vão fazer o The Tower em São Paulo no outro. Tu acha que é uma saída para divulgar, para fazer com que aquele amor de rock que os brasileiros tinham nos anos 70, 80, um pouquinho de 90, possam renascer com essa forma de divulgação agora anual do rock? Acho sim, acho válido. Eu nunca fui a nenhum Rock in Rio. Nem o que veio o King Crimson eu fui, não pude ir. É uma pena, gostaria de ter assistido. Também perdi. Mas eu acho válido. Vale ressaltar que esse tipo de estratégia já foi usada no fim dos anos 60 e começo dos anos 70. Foi uma forma de viabilizar muitas bandas, foi através de festivais. Porque o festival ele é uma coisa que, como tem muitas bandas, aí você, então, vamos supor, uma banda tem um público de 50 pessoas, a outra banda tem um público de 150 pessoas, a outra tem um público de 1.000 pessoas. Se juntar essa galera, você faz uma coisa grande, né, de escala. Então, e isso ajuda também o público de uma banda a crescer em cima do público da outra. Os grandes acabam levando os pequenos um pouco mais para cima e tudo mais. Eu acho super legal esse formato, tendo muitas bandas. Mas a crítica que eu faço a essas produtoras, né, que fazem esse tipo de coisa, é que, assim, me parece que é um negócio que também tem data de validade para acabar, porque eles ficam investindo nos nomes que já tocaram 6, 7, 8 vezes, que Metallica, por exemplo... Iron Maiden e Metallica, tudo anda no Rock in Rio. Ou Guns N' Roses e tal, essas bandas daqui a pouco se aposentam. E aí? Quem que vai... Mas a galera sempre vai, né? Mas a galera sempre vai no show. Eles não estão colocando muita energia em ver quem vai ser quem vão ser os próximos headliners dos Rock in Rios daqui 10, 15 anos, né? Então, eles não estão colocando muita energia nisso, né? Essa que é a minha crítica. Tudo bem, pode ser uma escolha deles, eles não gostam, tal, etc e tal. Mas eles poderiam apostar um pouco nisso. É que ninguém tem visão de longo prazo, né, cara? Os caras, a visão deles não tem, não. É o dinheiro agora. É o agora, exatamente. E aí eles vão torcer que o TikTok vai ser o TikTok que vai dar conta de formar a nova estrela do rock daqui a um tempo. Eu acho que eles pensam isso, né? Cláudio, vai aí nas mensagens aí, Cláudio. Cara, eu só quero falar uma coisa, Lídio. É o seguinte, a gente já estourou o horário bastante já. Não vamos também abusar do nosso amigo aqui. Mas vou ler a mensagem. Acho que a gente já pode fazer
considerações finais, né? Música no Brasil é bem difícil, mas o prog é algo muito de nicho. Devo à minha mãe o gosto pelo prog. Pô, que bacana. Um beijo na sua mãe. Tenho aprendido cada vez mais com vocês nos grupos do WhatsApp, música progressiva, Wikipedia, etc. Gabi, um abraço e parabéns, tá? E um beijo na sua mãe. Na sua Animal, mãe sua mãe, animal. Isso que é mãe. Vai lá, Cláudio, continua. Vamos ler as mensagens até em respeito ao pessoal e aí a gente encerra. Eu amo prog e thrash metal, sou fora da curva. Em geral, fico triste de ver essa segregação na música. Tem uma galera muito desunida. Se a música tem qualidade, estou dentro. Show de bola. Show de bola. Falando em cor, Grande Vidal, falando em cor do som, tem o vinil Intuição, que também é excelente. Instrumental matador. É verdade. Ó, Gabito, eu não tenho esse problema. Vou do Behemoth ao Fleetwood Mac, de King Crimson, R.E.M., The Rush e Slayer. Se a música é boa para mim, é o suficiente. Eu também acho isso. Concordo Eu com também, ele. cara. Sou dessa religião aí. Para mim, música é música boa, música ruim. Exatamente. É isso aí. Mas música boa é temporal, isso aí. Sonhando com o Waken Open Air do Prog, no BR. Será demais. Pô, seria legal, hein? Seria bem legal mesmo. Pô, seria demais. Bom, galera, nós agradecemos aí a participação dos meninos e das meninas que participaram. Eu só queria fazer uma pergunta que a gente faz para todos os... Para encerrar, que a gente faz para todos os convidados. E tu citasse assim, eu sei que isso é difícil, o teu top 10 aí de artistas, de todos os gêneros que tu mais gosta. Eu sei que é difícil, né? O teu top 10 de agora, desse minuto, né? Que amanhã vai ser outro, né? Mas só para entender o critério, é banda ou músico? Tanto faz. Tanto faz. Pode ser de disco. Deu um terremoto e tu tens que sair de casa correndo. Quais são os 10 discos que tu leva dentro da sacola e vai embora? É isso aí. Além do toca-disco. Além do toca-disco. Além do toca-disco para poder ouvir. Isso, E o gerador de energia também. Também. Olha, o Led Zeppelin 2, né, que é o disco que, se eu estou conversando com vocês hoje aqui, é por causa desse disco, é ele que me Memória introduziu afetiva. Memória no afetiva. rock, de fato. Não, e assim, eu ainda acho, para mim, em termos de rock, no geral, é o melhor disco de rock, para mim, no geral. Para mim, é a maior banda de todos os tempos. Também. Led Zeppelin é a minha banda do coração. Apesar de eu ser tecladista, ser um cara do progressivo, mas minha banda favorita é o Led Zeppelin. Então, o Led Zeppelin 2 levaria o Jimi Hendrix Experience Electric Ladyland, o primeiro do Captain Beyond é um disco que eu amo de paixão. Deu uma caída aqui. Pronto. Outro disco que eu amo de paixão é o Can Space Shunt, esse eu levaria também. Do Can espetacular, isso é uma obra-prima. Espetacular. Esse aí tá no Rock Raro, hein? Esse tem no meu canal, hein? No meu canal do esse YouTube. Disco, Steve Hiller já arrebenta, né, cara? É um monstro. Não, demais. O Dave Stewart, que é o tecladista, eu sou muito fã. Também. Nossa, Monstro. É uma grande influência para mim. Levaria o Yes, Close to the Edge, o Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery. Melhor. É o melhor. Focus Moving Waves. Então já estamos em 8? Nossa, caramba. Levaria o Deep Purple Burn e o Black Sabbath Volume 4. E mais um italianinho aí, né? Para completar. Tem que botar um Falta italianinho. um aí. Não, bota um italiano. Bota um italiano. Eu levaria o Osana Palepoli. Lindo disco. Bom. Tá, e só para terminar, Ronaldo. Queima a roupa, hein? Keith Emerson ou Rick Wakeman? Eu ia fazer essa pergunta. Keith Emerson. Eu ia fazer essa pergunta e eu acho que eu já sabia mais ou menos a resposta também. Cara, é impressionante que a maioria dos tecladistas prefere o Keith Emerson. É a virtuose. É que tu vê, Cláudio, tu vê ele tocando, eu vi o vídeo de vocês tocando também.
Me lembra muito mais o Kate Emerson do que o Rick Wakeman. Obrigado. Fico muito estilo. honrado. Não, o cara toca muito, cara. Tu toca Meninos, a conversa tá boa, a gente pode ter essa conversa depois que a gente encerrar a live, ali no gargarejo, ali depois tal. Mas agora, como falou o Cláudio, nós já estamos. Deu 1h40, já extrapolamos. 9 minutos, Já era. 9 minutos a mais da live. Eu queria agradecer a presença do nosso querido Ronaldo Rodrigues. Ronaldo, foi um papo muito legal, muito mesmo. Eu costumo dizer que nas nossas lives aqui a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, e sempre é uma responsabilidade, principalmente para o que está abaixo de mim aqui, o Cláudio, que o sarrafo está lá nas alturas, a gente nunca sabe onde é que vai, e a responsabilidade sempre de trazer alguém para continuar que o sarrafo fique lá na altura no mês que vem. Tua presença foi maravilhosa, eu queria agradecer do fundo do teu coração a tua gentileza de passar essa 1h40 de uma terça-feira à noite, falando dessa paixão que move todos nós e que nos une, que é o rock. E a palavra está para ti aí, para se despedir da galera nos minutos finais. E sem palavras, amigo. Espero ter feito um amigo aí nesse estado maravilhoso que é o estado do Rio de Janeiro. Nós aqui, eu e o Cláudio, estamos falando de Santa Catarina. O Eduardo está falando do Rio Grande do Sul, né, Eduardo? Isso. E o nosso querido Wagner Xavier está falando de São Paulo. Isso, maravilha. Com certeza fez, viu, Lídio? Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito legal. Eu assisti a live com o Carvalho, já tinha gostado muito do formato e fui muito honrado, né, com o convite feito pelo Cláudio Appel. Adorei o papo, muito legal. É bacana quando a gente conversa com gente assim bem experimentada que, né, manda assim perguntas assim suculentas para a gente discutir, né, assuntos que se desdobram. Isso é uma coisa bem pensada, assim, bem trabalhada, gera esse papo gostoso que o tempo passa e a gente nem percebe. Então foi um prazer, uma satisfação estar aqui nessa live do Ilha do Rock, falando um pouquinho sobre o trabalho da minha banda, os meus trabalhos de modo geral. Agradeço muito as pessoas que assistiram ao vivo e que vão assistir também pelo canal, as pessoas que participaram do bate-papo, comentaram. Às vezes eu até brinco com o pessoal que eu, que não sou um músico de dedicação integral, né, eu tenho uma dedicação parcial à música, eu não posso reclamar absolutamente de nada, apesar de eu ser meio resmungão, porque eu tenho um sucesso, um reconhecimento que vai bem além do que eu imaginava e podia esperar, assim, né? Então, realmente, as coisas acabam dando muito certo, assim, as pessoas são muito generosas, no fim das contas é isso, vocês todos são muito generosos comigo de me chamar para esse papo e me colocar aqui num veículo onde eu posso falar um pouco sobre o meu trabalho. Só tenho a agradecer realmente do fundo do coração, uma alegria, uma satisfação. Outros convites que surgirem e vocês quiserem, eu estou dentro, pode ser outro papo que não seja caravela, eu gosto de bater papo sobre música também. Então, obrigado. Muito legal. E desejo aí que o Ilha do Rock chegue logo aos 1.000 inscritos e ultrapasse essa marca. A meta é chegar até mês que vem, vamos ver, né? Vai chegar. Tá na torcida, falta de torcida que não é. Mas olha, Ronaldo, muito obrigado mesmo de coração. Wagner, querido, saudade de ti, né? Um abraço. Até o mês que vem. Viu, Ronaldo? E pessoal, nós também temos nossos canais, hein? É verdade. O meu canal lá, não sei se você conhece o Rock Raro. O seu canal eu sou inscrito já. Opa, legal. O Eduardo também tem o dele. Aí tem o William, né? O pessoal tem também. Eu vou dar a palavra para todo mundo fazer um jabazinho dos seus canais aí. Mas começa contigo, nosso camisa 10, nosso capitão. Então, legal, Ronaldão. Quero te agradecer muito aí, cara. Parabenizar pelo trabalho. E, cara, os discos são muito bons mesmo, cara. Muito bons mesmo. Tanto que eu ouvi hoje umas 3 vezes aqui. Parabéns. E quero ver se eu consigo adquirir aí os outros 2 que eu não tenho, cara. Maravilha. Depois a gente pode falar. Valeu.
Não vou falar nada. Segura. Eduardo, querido, boa viagem, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Para participar da nossa live. Eu que agradeço. Viagem. E eu peço que se inscrevam também no canal, que é muito bom, o canal do Eduardo Klein aí. Muito bom Eduardo, mesmo. A palavra eu que agradeço. Agradeço, Lídio, Cláudio, Wagner, pelo convite também. Eu não sou do Ilha do Rock, né? Para quem não sabe, eu vim de convidado aqui. Agradeço muito pelo Ronaldo ter aceitado. E assim, eu sei que é chovendo molhado, mas também quero te dar os parabéns pelo trabalho de vocês, não só teu, né? Porque toda a banda realmente se encaixa perfeito. O talento de vocês três é uma coisa incrível, realmente. Que vocês venham com mais discos como esses aí, esses que já vieram, porque é um melhor que o outro. Realmente, difícil dizer qual é o melhor, é bom demais mesmo. Quem não conhece tem que ir atrás. O Arquipélago eu não conheço ainda. Tá? Esse eu pretendo ver. E fazendo mais uma vez o jabá, meu canal aí no YouTube, Eduardo Klein, Rock Progressivo e Além. E também na Prog Sky eu estou com um programa nas quartas-feiras, 20 horas, amanhã tem mais. Valeu. Cláudio, Eduardo, obrigado. O nosso diretor... Vou encerrar rapidinho, só agradecer. Peraí, calma, respira. Oh, meu Deus! Tem que segurar o homem. O nosso diretor e produtor, o cara responsável por essa live aí, e que faz com que cada mês que passa, a gente aumente com a graça de Deus, a nossa legião de amigos e amigas que tem um amor em comum, que é o amor pelo rock. Nosso Cláudio Apel da Silveira, é contigo, Claudinho. Não, é só para agradecer ao Ronaldo, essa simpatia, essa aula de conhecimento musical. É um mestre, né? Eu falo mestre. Tem gente que não gosta de falar de mestre é só quem tem um mestrado no lugar tal, mas tem os mestres que estão acima disso, né? E o Ronaldo é um mestre da música, com certeza, tá? Então, eu só quero deixar meu agradecimento e agradecer a todos aí que assistiram a gente e que vão assistir, né? Tem mais audiência depois até, né? As pessoas continuam a ver. O legal dessas lives é que elas ficam eternas, né? Que elas ficam armazenadas ali e as pessoas vão ver. Algumas vão ver daqui a um ano, vão ver amanhã, e assim Exatamente. vai. Grande abraço. Valeu, Cláudio. Obrigado você e Eduardo pela gentileza das palavras aí. Muito interessante. Só para o pessoal. E, Eduardo, eu estive conferindo aqui, eu já sou inscrito no seu canal já. Então foi tu que fez o comentário aquela vez. Pô, legal, obrigado. Só para dizer... Comentei lá no canal de vocês também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Só para dizer para o pessoal que vai nos assistir depois que a live ocorrer nos próximos dias, como bem falou o Cláudio, é uma live que o tema ele não gasta, o tema ele é sempre atual, porque nós estamos falando sobre rock, nós estamos entrevistando figuras importantes do rock nacional atualmente, e é verdade mesmo, Ronaldo, tu és um grande profissional, a tua banda também de ótima qualidade, eu volto a dizer para ti. Uns vão dizer o seguinte, a banda certa no momento, no período do som brasileiro errado. Eu acho que não, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver que se plantou algo muito bom, que queira Deus que vai... A torcida é grande e a certeza também. Vocês vão colher frutos muito bons do trabalho que vocês estão fazendo, porque trabalho com qualidade feito com amor, amigo, não tem como dar errado. Tá? É só ter um pouquinho de paciência e vocês vão chegar lá, e eu vou ter o orgulho de dizer o seguinte: pô, esses caras tiveram lá na nossa live, cara, o cara conversou com a gente e tal, papapá, e o cara está estourando, não só no Brasil, como no mundo. Essa é o meu desejo para vocês, tá? O meu desejo para vocês de coração. Valeu, de coração. Falamos. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado. Eu só vou encerrar aqui com a mensagem do nosso... Ronaldo, a gente continua depois no fundo, mais 2 minutinhos só para se despedir, tá? Vamos lá. Alexandre Magno, boa noite, meu doutor. Parabéns pela live, doutor. É no fim desta que tu dá uma palhinha para nós? Não é nessa, não. Não é nessa, não. É na de sábado. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado pela participação. Inscrevam, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Ilha do Rock, também nos canais dos nossos participantes aqui, tá?
Muito obrigado. Até o mês que vem, se Deus quiser, e se o Cláudio deixar também. Um beijo no coração de vocês. Eu, Ronaldo Rodrigues, Cláudio Opel da Silveira, Eduardo Clay e Wagner Xavier, estamos dando adeus para vocês. A nave do rock está indo embora. Onde será que anda Carluxo e André Leite? André Lemos, o melhor